grupos. A gente dividiu em componentes orgânicos e componentes inorgânicos. E aí eu comentei para vocês que os componentes inorgânicos é a água e os sais minerais. E falei que há diversas funções, tanto da água, enquanto solvente universal, quanto dos sais minerais, certo? E falei dos componentes orgânicos, iniciei falando dos carboidratos, e agora nós vamos dar continuidade a eles, aos componentes orgânicos. Lembrem que os componentes inorgânicos, que são a água e os sais minerais, eles são moléculas mais simples, né? Uma estrutura mais simples, e, no entanto, apresentam um rendimento energético menor. Enquanto que os componentes orgânicos, eles são moléculas mais complexas, têm como elemento fundamental que o constituem, né, o carbono, né, por isso são componentes orgânicos. Então, como sendo moléculas mais complexas, também, consequentemente, eles têm um maior rendimento energético. Dando continuidade, né, com relação aos lipídios, os lipídios, eles são moléculas que fazem parte desse grupo, né, de moléculas orgânicas, e são insolúveis em águas, ou seja, eles são ditos hidrofóbicos, eles são insolúveis em água, né? A gente sabe da questão da mistura óleo e água, a gente já tem noção disso. Então, dentro do grupo dos lipídios, a gente tem os glicerídeos. Os glicerídeos, eles são os óleos e as gorduras. A gente tem os cerídeos, que são as ceras, e a gente tem os esteroides, que têm como elemento básico da sua constituição a molécula de colesterol. Então, os lipídios, eles são formados por monômeros. Lembra que eu falei, né, que as macromoléculas são os polímeros, que são formados por outras micromoléculas, que são os monômeros. Então, os monômeros que formam os lipídios são os ácidos graxos e os álcools, né? Então, olha, aqui a gente tem um ácido graxo, e aqui um álcool, um glicerol, formando uma molécula de um triglicerídeo. Ok? Alguma pergunta, gente? Vocês estão lembrados dessa divisão que nós falamos de componentes orgânicos e inorgânicos na aula passada? Sim, sim. Vamos adiante. Então, os lipídios, eles têm diversas funções. Por exemplo, lembra que eu falei lá, quando que eu falei de membrana plasmática, na introdução à biologia celular, eu falei de que era constituída a membrana plasmática, gente? A estrutura básica. Núcleo. Não, a membrana plasmática, a composição da membrana celular. Celulose, né, parece? Não é de... Como é? Não é o exoesqueleto? Tá bem aqui, olha, a imagem aqui para ver essa imagem aqui da membrana plasmática. Ah, não é de fósforo? Tá bem aqui, olha. Ó, fosfolipídio. Cada uma molécula dessa aqui é um fosfolipídio. Lembra que a membrana plasmática ela é uma bicamada fosfolipídica. Então, os fosfolipídios, eles são moléculas, né, alguns tipos de lipídios que compõem a membrana plasmática. Então, eles têm essa função estrutural, né, esses fosfolipídios da membrana plasmática. Então, tem a função estrutural, compõe todas as membranas celulares, inclusive a membrana daquelas organelas, que a gente falou que são organelas que fazem parte do sistema de endomembranas. Os lipídios têm a função energética. Lembra que eu falei para vocês que os carboidratos, tem os carboidratos energéticos, mas lembrem que eu falei que, inclusive, os carboidratos podem ser armazenados sob forma de gordura. E os lipídios, que são as gorduras, na verdade, os lipídios, eles são também uma fonte energética, inclusive uma fonte energética mais duradoura do que a fonte energética advinda de um carboidrato, certo? Então, é a mesma, tem uma energia, uma fonte energética mais duradoura, no entanto, é de mais difícil obtenção, ok? Além disso, os lipídios têm a função hormonal. A gente tem vários hormônios esteroides, hormônios lipídicos, né? Que servem para a regulação de diversas atividades produzidas em várias glândulas
do corpo humano, na verdade, dos seres vivos, né? Os lipídios, deixa eu verificar que estão botando no chat. Tá. Então, os lipídios também têm a função de impermeabilizante, né? Uma vez que os lipídios, eles são hidrofóbicos, então eles, de certa forma, impermeabilizam a estrutura. Eles funcionam também como um isolante térmico e também como isolante elétrico, por exemplo, nos neurônios. Mas quando eu falo isolante elétrico, isolante térmico, a gente sabe que geralmente as pessoas que têm uma maior camada de gordura, maior camada de tecido adiposo, têm uma melhor termorregulação, né? A pessoa mais magra geralmente sente mais frio do que a pessoa que é mais, tem uma massa corpórea maior, né? Então, por isso, a gordura também, os lipídios, eles são isolantes térmicos. E eles são isolantes elétricos. Significa que a pessoa que tem mais gordura não pega choque? Não é exatamente isso. Quando a gente fala isolante elétrico, a gente fala sobre cargas elétricas de membrana. Cargas elétricas que ajudam no processo de sinapse neuronal. Então, os lipídios funcionam também como isolante elétrico. E a gente pode encontrar os lipídios em vários locais. Como vocês sabem, eles podem estar associados à membrana, né? Além dos fosfolipídios, tem outros lipídios, inclusive moléculas de colesterol, que vão estar aqui na estrutura. Nunca esqueçam dessa estrutura da membrana plasmática. Bicamada fosfolipídica, composição básica. No entanto, tem outros componentes que a gente vai estudar, né? Proteínas integrais, proteínas transmembrana, proteínas periféricas, outras coisas que a gente vai conversar mais à frente, tá? Então, os lipídios, eles podem ser transportados pelo plasma, né? Que o plasma é a parte líquida do sangue. Os lipídios, eles são, como eu já falei, uma barreira hidrofóbica, né? Serve para impermeabilização, né? Produção de ceras, como eu falei para vocês. Alguns lipídios funcionam como reguladores de atividades metabólicas celulares ou como coenzimas e auxiliam no processo de homeostase, né, naquele processo de equilíbrio do corpo. Aqui, mais uma vez, mostrando os lipídios da membrana plasmática. Então, olha, a gente tem a bicamada fosfolipídica, né, a bicamada fosfolipídica. Aqui a gente tem moléculas de colesterol, que são tipos de lipídios, certo? Então, a gente tem bastante lipídios lá, constituindo todas as membranas celulares. Não só a membrana plasmática, né? Todas as membranas celulares. Então, dentre os lipídios, como eu falei para vocês, nós temos os glicerídeos. Os glicerídeos, eles são os óleos e as gorduras. Então, numa temperatura ambiente, naturalmente, os óleos, eles são líquidos e as gorduras, elas são sólidas, certo? E a gente pode encontrar tantos em plantas quanto em animais. Lembrem que esses ácidos graxos, essas gorduras, servem também como reserva energética. Lembra que eu falei para vocês que os carboidratos podem ser armazenados sob forma de gordura. Lembra que eu comentei com vocês também que, à medida de que há uma deficiência nutricional, um jejum prolongado, vai haver a quebra dos carboidratos, posteriormente a quebra dos lipídios e a posteriori das proteínas, tem toda uma sequência metabólica, tá? E, como eu falei para vocês, quem constitui as gorduras, os lipídios, são os ácidos graxos mais glicerol. Então, a gente tem os ácidos graxos saturados e os insaturados. A questão da saturação está relacionada com as cadeias, certo? As ligações químicas. Então, saturados, a gente não percebe duplas ligações. Como aqui no insaturado, a gente tem, olha, uma ligação, aqui uma ligação dupla, certo? Então, um exemplo de ácido graxo, um exemplo de ácido graxo saturado, nós temos a margarina, que é sólido a temperatura ambiente, porque é saturado, e insaturado, geralmente tem líquido, é líquido em temperatura ambiente, como, por exemplo, um óleo de oliva, certo? Vou voltar aqui.
E aí, a gente entra nos fosfolipídios. Os fosfolipídios, aqueles que compõem lá a membrana plasmática, a gente diz que eles são moléculas, eles têm uma denominação que eles são moléculas anfipáticas. Por que são moléculas anfipáticas? Porque são moléculas que têm características duplas. Ou seja, os fosfolipídios eles têm uma parte que é hidrofóbica e tem uma parte que é hidrofílica. Uma parte que é solúvel em água, né, que é hidrofílica, e a parte hidrofóbica que é insolúvel em água. Então, aqui só a gente tem a estrutura, vocês ficam meio tonto, né? Mas, enfim. Aqui eu tenho fosfolipídio, e aí os fosfolipídios, em vez de ter essa cabeça, tem esse corpo. Então, uma parte é hidrofóbica e outra é hidrofílica. Então, aqui tem afinidade com água e a outra não tem afinidade com água. Então, por essa característica de polaridade, geralmente quando uma substância tem afinidade com água, a gente diz que é polar. E quando não tem, é apolar. Então, o fosfolipídico é uma molécula de dupla polaridade. Então, tem uma parte que é polar, que tem afinidade com água, e tem outra parte que é apolar. Por isso que recebe a denominação de ser uma molécula anfipática. Ok? Isso aí influencia muito na absorção, por exemplo. Se os fosfolipídios compõem membrana plasmática, isso influencia muito na absorção de, por exemplo, de fármacos. Tem fármacos que têm na sua composição lipídios, né? Por exemplo, injeções. Uma injeção oleosa, né, que tem predominantemente lipídio, ela será absorvida de uma maneira do que outro fármaco que tem uma composição proteica, que já vai ser solúvel em água. Então, o modo como a membrana plasmática celular absorve essa substância será diferenciado. Além desses, a gente tem outros grupos de lipídios que são os glicolipídios. Como o nome já diz, glicolipídios, o que seriam glicolipídios, gente? Esse glico remete o que para vocês? Glicose? Glicose, né? Glicose ou carboidratos de maneira geral. Então, são lipídios que são acoplados com carboidratos, certo? Por exemplo, tem substâncias que são lipoproteicas. Então, tem lipídio com proteína. Então, há essa combinação entre compostos orgânicos. Então, os glicolipídios, eles fazem parte de um revestimento que tem uma camada externa da membrana plasmática. Não é bem uma membrana, mas é uma camada que tem glicolipídios que a gente chama de glicocálix. Para que serve o glicocálix? O glicocálix, ele regula as interações entre as células, certo? Ele tem elementos que fazem que ocorra o reconhecimento entre as células, o reconhecimento, por exemplo, os fatores antigênicos do grupo sanguíneo, tipo O, tipo A, tipo AB. Então, a superfície dessas células contém esses glicolipídios que compõem esse glicocálix, que faz também com que eu reconheça se a minha célula é própria, se não é própria, entendeu? Uma composição química sinalizada. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. É porque eu estava aqui pelo celular também, caiu a conexão do celular. Estou reconectando aqui. Sei que tinha caído daqui do computador também. Só falhou um pouquinho, mas voltou logo. Então, o glicolipídio forma um glicocálise. O glicocálise é tipo essa camada de glicolipídios que está em volta da célula, que faz com que o nosso corpo reconheça o que é nosso e o que não é nosso, que a gente fala o que é self e o que é no self. Entenderam? Então, é uma forma de comunicação entre as células. Dentre os lipídios, a gente também tem as ceras, certo? As ceras, eles são moléculas que têm ácidos graxos e álcool, só que têm cadeias mais longas. Geralmente, até 16
apresentando até 16 carbonos. Então, as ceras são altamente insolúveis na água, por exemplo. Bom, aqui tem 2 exemplos. Nos vegetais, por exemplo, vocês já viram aquelas folhas que são bem lisinhas e bem brilhantes? Já viram? Sim. Já. Porque tem a produção de ceras vegetais que, tipo, impermeabilizam. Você vê que cai uma gota d'água e ela vai escorrendo, né? Então, é como se impermeabilizasse aquela folha. Para quê? Para evitar a transpiração excessiva desses vegetais, a perda de água excessiva por evapotranspiração nas plantas. Ceras de abelha, cera de ouvido, né, o cerume. Então, isso são ceras de origem animal, tá? Por exemplo, vocês já viram o pato? O pato entra na água, se molha todo, depois ele sai, sacode e já está enxuto. Os patos, eles têm uma glândula, né? Eles têm uma glândula que eles estimulam, gera a produção de ceras. Viram que os patos vivem como se fosse se coçando, né? Com o bico do pato. E aí, eles estimulam essa glândula e a glândula impermeabiliza essas penas. Então, por isso que ele nada, né? E sai, balança e está enxuto. Isso auxilia no processo de natação, né? Porque se fosse encharcar a pelagem dele, ia afundar, isso ia dificultar. Então, isso também são ceras produzidas, auxiliam nesse processo. Alguma pergunta, gente? Estamos falando dos lipídios ainda. E aí, vamos falar agora dos esteroides, dos lipídios tipo esteroide, tá? Peraí, vou conseguir voltar aqui para a reunião. Vamos falar. Podem mandar mensagem, porque eu não estava conseguindo visualizar. Então, tem os lipídios tipo esteroides. Os lipídios tipo esteroides são aqueles que têm como principal matéria-prima, principal constituinte, a molécula de colesterol. Então, vocês vão ver que essa molécula, a gente tem 4 anéis de carbono ligados aqui, ó. 4 anéis de carbono e esse radical aqui, que diferencia, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a progesterona, que é o hormônio feminino, certo? Como eu mostrei para vocês, além de formar os hormônios, os esteroides também compõem a membrana a bicamada da membrana plasmática. O colesterol lá está presente, tá? Só que a gente escuta muito falar mal do colesterol. Ah, o colesterol está alto. Vocês sabem que existem os 2 tipos de colesterol, que é o HDL e o LDL. Um a gente diz que é o colesterol bom e o outro colesterol ruim. Vocês lembram quem é o bom, quem é o bom e quem é ruim? Quem é o colesterol ruim? É o LDL. Oi? É o Hoje Deus Livra, é o bom, e o... Qual é o outro? O Não entendi. O HDL, que é o Hoje Deus Livra, é o bom. Ah, tá. Eu esqueci como chama o outro. É pro LDL. HDL. E hoje não O passa. LDL. Isso aí é esquema de cursinho, né? Eu ouvi uma vez no Facebook. Eu guardei, né? Hoje Deus livra que é o bom, né? O HDL. Então, é de cursinho, né? Então, o HDL, como foi falado, né? Agora, eu nem lembrava disso aí. O HDL é hoje Deus livra, né? Que fala, na verdade, são o HDL significa lipoproteínas, certo? Gente? O HDL significa as iniciais que é em inglês são lipoproteínas de alta densidade, certo? E o LDL, que é o dito colesterol ruim, são lipoproteínas de baixa densidade, tá? Então, o colesterol, esse que está no sangue, o LDL, ele é um complexo, na verdade, né, formado por lipídios e proteínas, por isso que são lipoproteínas, certo? Então, podem ver aqui. O LDL significa
a gente tem aqui as iniciais em inglês, né? Lipoproteínas de baixa densidade, o LDL, certo? Que é dito colesterol ruim. Por que ele é ruim? Vejam bem, o colesterol no sangue, na verdade, o LDL, né, que na verdade são lipoproteínas, não tá só o colesterol, tem proteínas no meio, então ele está circulante nos vasos sanguíneos. E aí o que acontece? Muitas vezes esse LDL, né, a circulação adere na parede dos vasos, certo? E aí essa aderência na parede dos vasos acaba atraindo radicais livres. Vocês sabem o que são radicais livres? Já ouviram falar dos radicais livres, né? Hein, gente? Me falem aí que tá me dando sono já aqui. Sim, sim. Só na igreja que eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar, eu já ouvi falar, mas eu não me lembro o que significa. Radicais livres. Vocês sabem o que significa um radical livre? Vamos lá. O que é um radical? Ora, isso aqui não é um radical, isso aqui é um radical. Bora lá, me ajudem aí, quem gosta de química. Isso aqui não é um radical metil. Lembra da química orgânica? Aqui é um radical metil, aqui é um radical hidroxila, certo? Aham. Certo, gente? Sim. Sim. Certo. Então, vocês lembram que um radical. Então, aqui, olha, eu tenho esse radical, então tem vários radicais. E o que seria um radical livre? Ora, um radical desse que está livre. Por que ele está livre? Porque vejam bem, na célula, no nosso corpo, nas nossas células, está acontecendo a todo tempo milhares, não milhões, trilhões de reações químicas. Não é verdade? E produto, vocês estudaram lá, mesmo que seja há 20 anos atrás, vocês viram que uma reação química, ela gera produtos. E às vezes, gente, não escrevam no chat agora, porque eu não estou conseguindo acompanhar o chat, fale. Porque eu estou tentando entrar pelo celular, não estou conseguindo, tá? Vou até botar aqui Estou tentando entrar. Então, se vocês tiverem dúvida, falem que eu não estou conseguindo acessar o chat. Então, um radical livre é simplesmente um radical que sobrou. Agora já Você pode. está falhando, professor. Sua voz está falhando toda hora. Internet. Vou tentar entrar aqui de novo. Agora, tá normal? Agora tá, escutando normal. Aqui Vou tá. falar. Tá, ok. Então, vou falar devagar, mais devagar. Então, um radical livre é um radical que ele é produto de alguma reação química metabólica celular. E ficou sobrando, ele está livre, ele não está participando mais de nenhuma reação no momento. Até aí, tudo ok? Sim. Todo. Então, o que acontece? Esses radicais livres, eles ficam no interior da célula. Já viram falar? Porque tal coisa é antioxidante, diminui os radicais livres. E a gente fica querendo saber quem são esses radicais livres, por que esses radicais estão aí, enfim. Os radicais ficam lá na célula, ou podem ficar na corrente sanguínea, enfim, o radical livre, ele está livre. Ele está livre e ele é altamente reagente, certo? Depois eu vou dar um exemplo aí para vocês, que vocês vão entender. Lá vem esses meus exemplos doidos, né? E aí, o radical que está livre, saiu de uma reação, ele está altamente reativo. E aí, o que acontece? Esse radical está aqui na corrente sanguínea, de repente, ele se depara lá com o LDL dando bobeira. O que ele vai fazer? Reagir. Então, ele vem, esse radical livre reage com o LDL. Qual é a reação? Que se chama uma reação de oxidação. Por isso que a gente diz, não sei o quê, vocês já viram falar bonito, que tal coisa é antioxidante, que precisa comer uma castanha do Pará por dia, que é antioxidante. Tudo quando a gente fala antioxidante, ele geralmente diminui a produção de radicais livres.
ou captura esses radicais livres, certo? Então, o radical livre, ele é um radical que está livre, não está reagindo, mas ele é produto de uma reação metabólica celular. Então, se ele está disponível e é altamente reativo, quando ele se depara lá com o LDL, a lipoproteína de baixa densidade, ele reage e forma uma relação de oxidação. Até aí, ok, gente? Sim. Eu falei muito rápido, eu falei a verdade, não mintam para mim. Professora, é por isso que eles falam sempre assim que as gorduras vegetais, elas são antioxidantes, assim, que são gordura boa, né, para a pessoa se alimentarem, assim, dessa forma. É assim, porque tem algumas gorduras que tem as gorduras boas, né? Tem as gorduras ruins. Então, algumas. Eu não estou conseguindo entrar pelo celular, gente, vocês vão ter que falar. Então, o que acontece? Algumas gorduras, né? Elas são gorduras boas, até porque a gente precisa de lipídios, a gente precisa de gorduras na nossa alimentação. Vejam só as funções que eu falei dos lipídios para vocês. Os lipídios participam da formação da membrana plasmática, certo? Os lipídios participam da formação de hormônios. Então, é muito importante a presença desses lipídios. E assim a gente tem tanto o LDL, que é o ruim, mas a gente tem a gordura boa também. Entendeu? Vocês entenderam esse mecanismo que ocorre de oxidação? Sim, professor. Vocês entenderam o que é o radical livre, gente? Falem a verdade aí. Não estou conseguindo acessar por aqui. Resume aí de novo, professora, o que é? Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Não que seja o caso de vocês ou de alguém. Imaginem que esse radical livre, bem aí, ele estava em uma reação química. Ele participou de uma reação química metabólica celular, um radical. E sobrou um radical. Sabe quando a pessoa... Olha, lá vai eu com meus exemplos, tá, gente? Mas é só para tentar ajudar, tá? Depois a gente retoma. Imagine um cara que acaba de sair de um casamento, de uma relação. É um radical que acaba de sair de uma reação química. Imagine que é o cara que acabou de sair de uma relação e está livre. Um radical livre. Então, esse radical livre, ele percorre aí essa corrente sanguínea buscando reagir com o que ele vê pela frente, porque ele é altamente reativo. Certo? Então, o radical livre, nada a ver esse meu exemplo, mas tudo bem. Esse radical livre, ele está vindo é um radical que sobrou de alguma reação química proveniente do metabolismo celular, ele sobrou. Ele está lá, só que ele sobrou, está de bobeira, entre aspas, lá na corrente sanguínea, na célula, está de bobeira, só que ele é altamente reativo. Quando ele se depara com o LDL, ele reage. E essa reação é uma reação de oxidação que a gente vai ver o que vai acontecer. Então, esse LDL, ele acaba sendo oxidado por radicais livres que são presentes na célula. Entenderam? Agora sim. Tá. O radical, beleza, teve alguma reação na célula e esse radical sobrou, está altamente reativo, vê o LDL, vamos reagir. Faz uma reação de oxidação. E aí, o que acontece? Essa reação de oxidação, ela atrai células de defesa. Por quê? Imagina, o LDL está bem aqui. Aí vem o radical livre aqui e reage com ele. E aí, o que vai acontecer? O teu organismo vai ver que está acontecendo alguma coisa estranha. Ocorreu uma reação de oxidação ali naquele local, então é alguma coisa estranha que está havendo. Se é alguma coisa estranha, quem é que vai para lá são as células de defesa. Então, olha, começa a migrar os glóbulos brancos para lá. E aí, os glóbulos brancos estando aqui, começa a causar uma reação inflamatória. Aqui está na parede do vaso. E aí, olha, os glóbulos brancos vêm aqui, os glóbulos brancos vêm aqui e começam todos a se depositar. E depois, a mais longo prazo, começa a se depositar cálcio. E cálcio, justamente para tentar isolar aquela área que está ocorrendo a oxidação. Certo, gente?
Sim. Certo. Então vamos só recapitular. E aí, olha, a reação de oxidação, o corpo entendeu identificou que está havendo alguma coisa errada. Então, o que manda para lá? Ei, vamos lá, glóbulos brancos, células de defesa, né? São as células de defesa, glóbulos brancos vão para lá. Glóbulos brancos migram para saber o que está acontecendo. Chegando lá, glóbulos brancos tentam isolar aquele processo oxidativo. E aí começa a se depositar vários glóbulos brancos, inclusive depois moléculas de cálcio. Deposição lenta lá de cálcio na área e forma essas placas no vaso. E o que é isso aqui em azul, gente? O que é isso em azul bem aqui? Falei logo, senão vou bloquear vocês da aula. É os radicais? Cadê vocês? Não, quem é que estava aqui antes? Não é o colesterol? É o colesterol, o LDL? LDL. Uhum. Olha, infarto. Isso aqui. Aqui pois é, aqui está o LDL. E aí, o que acontece? Tem uma placa aqui formando, onde tem uma confusão, olha, sempre tem alguém olhando, e aqui tem outro LDL. E aí, o que acontece? Esse outro LDL acontece o mesmo processo. Vem o radical livre, reage, processo de oxidação, o corpo identifica uma coisa estranha, migra glóbulos brancos, enfim, calcifica a área, e aqui acaba formando essas placas aqui, os ateromas. Essas que são as placas que se formam nos vasos sanguíneos, certo? Que interrompem o fluxo normal sanguíneo, né? Então, interrompe o fluxo normal e podem causar, dependendo de onde estejam localizados, do calibre do vaso, pode causar inúmeras doenças cardíacas, problemas circulatórios. Então, por isso que essa alta concentração do colesterol, do LDL, que é o dito colesterol ruim, essa alta concentração é a maior causa de doenças cardíacas, das chamadas cardiopatias. Ok? Vocês entenderam, gente? Essa reação aí que pode causar pressão alta na pessoa, né? Por que pressão alta? Olha, vejam só. Lembra da física? Quanto menor a área, o que acontece? Maior Lembra pressão. lá da física? Quanto menor a área, maior a pressão. Né? Olha, se a luz do vaso era desse calibre bem aqui, olha a largura, né? O calibre desse vaso aqui. Com essas duas placas ateromatosas, o que acontece? Olha que tamanho fica a luz do vaso nesse sentido. Então, o que acontece? O sangue está passando em uma velocidade normal. Aqui a gente tem como se fosse uma mangueira. Vejam, uma mangueira de água. Quando você tem um fluxo normal, se você colocar o dedo um pouco em cima da mangueira, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão da água, porque diminuiu a área da mangueira e aumentou a pressão. É isso que acontece no vaso sanguíneo. Se você diminui a luz, você diminui essa área aqui, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão na parede do vaso. Pode levar, como eu falei, dependendo do vaso, pode levar a uma ruptura do vaso sanguíneo, devido à pressão elevada na parede do vaso sanguíneo. E isso vai depender da localização, porque a gente tem vários calibres de vasos sanguíneos. A gente tem capilares, a gente tem veias, a gente tem artérias. Artérias geralmente são mais espessas, tem uma camada de tecido muscular, uma camada de fibras elásticas maior, mais larga, na verdade, fibras elásticas mais larga, então aguenta uma pressão maior. Ok? Essas aí são as principais causas de AVC, né, professor? Isso. Um acidente vascular cerebral, para um derrame. E não é só cerebral que acontece, pode acontecer em qualquer parte, qualquer vaso sanguíneo, como pode acontecer, entendeu? Então, isso daí é a causa, por exemplo, de um AVC. Não só isso, pode ser um trombo. Ainda tem isso, gente. Essas placas aqui, elas podem, de repente, se desgrudar da parede do vaso e começar a se deslocar na corrente sanguínea. Imaginem que eu tenho um vaso dessa espessura aqui, desse diâmetro, um vaso desse diâmetro, certo?
Imaginem que essa placa ateromatosa bem aqui, ela vai e se desprende da parede e segue o fluxo sanguíneo. Imagine que ela chega num vaso de calibre menor, pode obstruir esse vaso. Justamente pode formar um trombo, causar um trombo, né? Por causa da trombose, essas coisas. Trombose pode ser mais com coisa por coagulação sanguínea, né? Certo, gente? Certo. Entendido? Entenderam? Sim, entendi. Eu entendi. Tá certo. Podem escrever no chat, porque eu já consegui aqui entrar no chat. Mas, como a gente sabe, também tem o colesterol bom, né? O HDL, certo? O HDL sanguíneo, por que ele é dito que é um colesterol bom? Porque, o que acontece? O HDL, ele faz o transporte reverso do colesterol. Então, ele tira o colesterol do sangue e ele retorna esse colesterol para o fígado. Entenderam? Então, por isso que a gente diz que ele... quando você olha o seu hemograma, enfim, e o seu exame... O seu hemograma não, o seu exame bioquímico, o seu exame de sangue da parte bioquímica, aí lá você tem LDL e HDL. HDL tem um mínimo, né? O LDL é o máximo e o HDL tem que ter um mínimo. Geralmente, por exemplo, casca de algumas uvas, dessas uvas mais escuras, elas são ricas em reverastrol, né? Que faz com que aumente o HDL sanguíneo. Então, o HDL é o colesterol bom porque ele captura o colesterol ruim do sangue e traz para metabolizar no fígado. O HDL ele tem que ter o colesterol mínimo ou máximo? Mínimo. É mínimo. O HDL, quando você olha lá seu exame bioquímico, não lembro do valor, mas digamos que o HDL tem que ser no mínimo a concentração 10, por exemplo. Então, tu tem que ter no mínimo 10 para sei lá quanto. O LDL não, digamos que o teu máximo tem que ser 100. Então, tipo assim, o LDL, como ele é ruim, ele tem o teto, né, que é o máximo, e o HDL, como é bom, ele tem um piso, que é a quantidade mínima. Certo, entendido. Entendido? Ok, alguma dúvida com relação aos lipídios? Por enquanto não, né? Gente, muita gente me perguntou, depois que eu vi as mensagens, muita gente me perguntou dos exercícios, né? O exercício 1 e o exercício 2. Os exercícios eu vou mandar depois dessa aula, porque essa era a continuação da aula passada, então tinha a parte de composição química. Por isso que eu deixei. Também no final de semana eu me senti um pouco mal, e aí eu não pude terminar de preparar e colocar também no Classroom, mas assim que eu colocar, eu vou avisar com vocês, não se preocupem, tá? Então, vamos seguir falando das proteínas. Lembrem que as proteínas, ele é o componente que está em maior quantidade na célula, né? As proteínas, elas constituem cerca de 50% a 80% do peso seco da célula eucariótica. O peso seco, a gente diz, tirando a água, né? Ela corresponde a cerca de 50% a 80% desse total da célula, certo? Então, elas são macromoléculas, né? Elas são polímeros, são macromoléculas bastante complexas e são constituintes básicos da vida, como a gente vai falar. Então, as proteínas, elas são polímeros constituídas por monômeros que são os aminoácidos. Então, os aminoácidos, eles unidos, eles formam as proteínas. Então, o que são proteínas? As proteínas, elas são moléculas constituídas por vários aminoácidos, né, que são esses monômeros, vários aminoácidos, unidos por ligações do tipo peptídicas. Ok? Então, uma proteína, para eu ter uma proteína, vejam bem aqui, olha. Tá vendo essas bolinhas aqui?
cada uma dessas daqui está representando um aminoácido. Cada bolinha dessa bem aqui está representando um aminoácido. Então, isso aqui é uma proteína. Cada aminoácido desse, eles são unidos por ligações, que são ligações peptídicas. Ok? Então, a proteínas são moléculas formadas por aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Ok? E essas proteínas, elas diferem entre si, porque assim, a gente tem vários aminoácidos que constituem essas proteínas. Então, essas proteínas são formadas por combinações de vários tipos de aminoácidos. Ok? E aí, essas proteínas, elas vão diferir entre si por algumas características. Por exemplo, pela quantidade de aminoácidos. Essa proteína aqui tem quantos aminoácidos, gente? Bora se espertem aí. 5. Quantos aminoácidos? 5. 5 aminoácidos. Então, olha aqui, que eu estou representando, olha, isso aqui é uma proteína. Essa proteína tem 1, 2, 3, 5 aminoácidos. Se eu tirar este último aminoácido aqui, eu já vou ter uma outra proteína. Por quê? Porque as proteínas podem se diferir entre si pela quantidade desses aminoácidos. Ok? Então, pela quantidade desses aminoácidos, também pelo tipo de aminoácidos. Imaginem que aqui, olha, cada uma dessas aqui eu vou mostrar para vocês lá mais à frente, esses aminoácidos, mas imaginem que no lugar deste primeiro aqui, que é o metionina, imaginem que no lugar desta metionina eu coloco um triptofano. Então, se eu substituir o aminoácido, ou seja, se eu mudei o tipo de aminoácido, eu também já vou ter uma outra proteína. Ok? E também, se eu pegar esses 5 aminoácidos e permutar, mudar a ordem deles, eu também já vou ter uma outra proteína. Mesmo que seja esses mesmos 5, se eu mudar a ordem deles, eu também já vou ter uma outra proteína. Então, as proteínas, elas diferem entre si pela quantidade de aminoácidos, isso é muito importante, pelo tipo desses aminoácidos e pela ordem desses aminoácidos nessa molécula proteica. Vocês entenderam, gente? Eu acho que sim. Tá. Vamos seguindo. A senhora não tem mais nenhum exemplo para dar, né, pra gente? Um exemplo de... Tipos, ordem, o que mais? Pelo tipo, olha, pela quantidade. Quando a senhora dá seus exemplos, eu aprendo melhor. Tenho que inventar esses exemplos. Então, vejam, a gente tem aqui, eles diferem pelo número de aminoácidos, pelo tipo desses aminoácidos e pela ordem desses aminoácidos. Certo? Vejam bem. Só que quem são esses aminoácidos? Lembra que eu falei para vocês? Uma proteína, ela é formada... Imaginem que eu tenho 20 tipos de aminoácidos. Imagina que isso daqui é um colar de pérolas. Imagina que isso é um colar de pérolas, certo? Olha lá, vê esses meus exemplos. Vou usar um exemplo meio hippie agora. Imaginem que isso aqui são aquelas conchinhas que faz pulseira. Certo? Imaginem que eu tenha 20 cores diferentes dessas conchinhas de fazer pulseira, colar. Imagine que eu tenha 20 desses diferentes. Eu tenho 20 cores diferentes ou 20 desenhos diferentes. Com essas 20 miçangas, eu vou falar miçanga, tá? Vocês estão me entendendo? Todo mundo sabe o que é miçanga? Sim. Vou usar o exemplo hippie. Então, imagine que eu tenho 20 tipos de miçanga para fazer pulseira, colar e tudo que eu quiser. Imagina, 20 tipos. E aí eu posso fazer vários tipos. Eu posso fazer um colar com 50 miçangas só de uma cor. Eu posso fazer de 2 cores. Eu posso fazer de 3, de 4. Eu posso fazer imagine quantos tipos de colares diferentes eu vou poder fazer.
considerando que eu posso usar a ordem que eu quiser, eu posso repetir essas miçangas, eu posso usar 10 miçangas, eu posso dar 100, eu posso usar 1000 miçangas. Imagina a quantidade de colar, tipo de colar que eu vou poder fazer. Vocês já imaginaram isso? Combinando essas 20 miçangas que eu tenho? Sim. Assim são as proteínas, por isso que isso é praticamente infinitas as proteínas que existem, porque as proteínas, elas são as miçangas, entre aspas, das proteínas, elas são os aminoácidos, certo? Então, para a célula construir uma proteína, sintetizar uma proteína, ela precisa desses elementos que são os aminoácidos. E esses aminoácidos, eles podem ser agregados em números diferentes, como eu falei para você. Se eu tenho um colar de miçanga só de uma cor, é uma proteína. Se eu tirar uma daquela e mudar, eu já vou ter um outro tipo de colar, uma outra proteína. Se eu tenho 100 aminoácidos, 100 miçangas, se eu tenho 100 aminoácidos e botar para 10, eu vou ter um outro. Então, por isso que eu digo, olha, que vai diferenciar a quantidade desses aminoácidos, certo? O número deles. Se eu vou ter 100, se eu vou ter 10, se eu vou ter 50, 20. Então, o número desses aminoácidos influencia. Além do número deles, a ordem deles. Né? Digamos que eu tenho um aminoácido, uma miçanga lá, uma preta, uma branca e uma vermelha. Se eu botar vermelha, preta e branca, já mudou. Entenderam? E além disso, além do meu número, a ordem e o tipo. Como eu falei, o tipo. Certo? Então, eu tenho 20 tipos de aminoácidos para trabalhar todas essas proteínas. Vocês entenderam? Sim. Lembrem, nunca esqueçam que uma proteína, ela é uma molécula que é constituída por aminoácidos ligados por ligações do tipo peptídicas, tá? Vou já mostrar os aminoácidos para vocês. Então, tem 20 tipos de aminoácidos. E a gente tem os ditos aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso próprio corpo vai sintetizar. E os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente adquire através da alimentação, certo? Então, por isso que ele é essencial, você precisa adquirir através da alimentação, certo? Aminoácido essencial. Então, aqui, olha, eu tenho uma proteína formada aqui por, deixa eu ver quantos, 6 vezes 6, 36, 39 aminoácidos. Tenho aqui uma proteína com 39 aminoácidos, certo? Se eu tirar esse último aminoácido, eu já vou ter uma outra proteína. Se eu trocar esse último aminoácido por outro tipo de aminoácido, eu tenho outra proteína, certo? Se eu inverter a ordem, se eu mudar a ordem desses aminoácidos, eu posso ter uma outra proteína, entenderam? Então, a formação da proteína é uma combinação de aminoácidos, tá? Ok, gente? Proteínas são... Sim. Proteína é tudo, vocês vão ver aqui. Tá, mas o que são os aminoácidos? Okay. Vamos lá ver o que são os aminoácidos. Se eles são a unidade básica da formação dos peptídeos, das proteínas, então, o que é um aminoácido? Como o nome já diz, amino, que vem de amina, NH2, então tem um radical amina, ai meu Deus, tem um radical amina, certo? E tem aqui, olha, um ácido carboxílico. Então, por isso que é aminoácido, porque tem o radical amina e o ácido, que no caso é o ácido carboxílico. Então, todos os aminoácidos, eles vão ter essa constituição básica. Uma amina, um ácido carboxílico e aqui um radical. Então, o que vai diferir um aminoácido para outro é esse R1 que está bem aqui, que é o radical. Então, a gente vai ter radical de cadeia aberta, radical de cadeia fechada, e o que vai mudar é esse radical. Olha, bem aqui, a gente tem o grupo amina, ácido carboxílico, que vai mudar essa cadeia aqui, que é o radical. Então, aqui só mostrando. Então, olha, aqui eu tenho um aminoácido
e aqui eu tenho outro aminoácido. Como é que ocorre essa ligação entre o aminoácido e outro, que é uma ligação peptídica? O grupo carboxila, né, do ácido carboxílico, se liga com o grupo amina do outro aminoácido, e assim esses aminoácidos vão se ligando para formar uma proteína. Certo? Então, esse tipo de ligação é ligação peptídica. Tá? Então, olha aqui. Isso aqui é a síntese, né? Como um aminoácido se liga ao outro, a ligação entre eles, uma ligação peptídica e a liberação de água, tá? Quando a gente digere as proteínas, a gente se alimenta de uma carne, né, que tem uma grande composição proteica, o processo de digestão justamente quebra essas ligações peptídicas. E aí, vejam, se eu me alimento de uma carne, uma proteína, certo? Me alimento da proteína. O que acontece? Essas cadeias peptídicas, elas são quebradas, então vão liberar os aminoácidos. Esses aminoácidos que vão ser absorvidos pela célula, porque os aminoácidos que são moléculas menores, as proteínas, elas são macromoléculas, são polímeros. Ok, gente? Eu creio que, não sou eu, mas eu acho alguém mais da turma aí não está entendendo essa palavra que a senhora está falando, é peptídea. Eu não, você está falando, eu não estou entendendo o que significa essa palavra. Ah, tá, olha. São essa daqui, ligações peptídicas. Ligações peptídicas, olha, essas ligações peptídicas aqui que eu falei, são as ligações que ocorrem entre os aminoácidos. Então, estão me ouvindo? Sim, agora estou compreendendo. Então, olha aqui, ligações peptídicas. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um aminoácido e eu tenho outro aminoácido aqui. Lembra que eu falei que uma proteína é formada pela ligação de vários aminoácidos. E esse tipo de ligação é uma ligação chamada de ligação peptídica. Ou seja, olha, o grupo do ácido carboxílico aqui, desse aminoácido, se liga com o grupo amina desse aminoácido, tá? E aí, por exemplo, se eu fosse ligar outro aminoácido aqui, esse grupo amina se ligaria com o ácido carboxílico daqui. E assim sucessivamente até formar a cadeia de quantos aminoácidos forem. Entendeu? No e caso, aí... das contas lá, das miçangas, né? Isso. Lembra que as miçangas como se fossem análogas aos aminoácidos. E a linha que liga uma a outra seria a ligação peptídica. Entendeu? Entendi. Como se a linha que liga seria a ligação peptídica e aí vai alongando a cadeia da proteína. Quantos aminoácidos forem, dependendo do tamanho, do tipo da proteína. Entendeu? Então, são as ligações de tipo peptídica. Olha aqui. Entre esses dois aminoácidos ocorre essa ligação bem aqui, que é a ligação peptídica. Esses Ok. dois hidrogênios, eles saíram quando liberou a água? O que acontece? Com a reação, o que acontece? Olha, H2 mais o O. E aí, nessa ligação química, libera essa água, H2O. Aqui nesse processo de ligação, nesse processo. Aqui, ó. Aqui está representado que tem outro formato da molécula. Então, acontece a síntese, né? Aqui é um dipeptídeo, porque tem dois aminoácidos, porque os aminoácidos são chamados peptídeos também. Por isso que são ligações peptídicas. Porque os aminoácidos são chamados também de peptídeos. E aí, a gente diz que é uma reação de síntese, né, de formação por desidratação. Por desidratação porque libera água, certo? Não é uma hidrólise, porque não vai quebrar a água, entendeu? Não é uma reação hidrolítica, porque não tem uma molécula de água que vai ser quebrada. Mas a molécula não vai ser quebrada, ela vai ser sintetizada. Vai ser sintetizada uma molécula de água. Então, a gente diz que é uma síntese por desidratação. Desidratação porque está liberando uma molécula de água. Então, cada ligação vai liberar uma molécula de H2O. Entendido? Entendeu, Igor, que está perguntando se é uma hidrólise?
Tá bom. Se quebrasse, como eu falei, a molécula de água, seria a hidrólise. Tudo ok? Certo. Esse certo não foi muito certo, parece. Deu para entender, sim, professor? Falei a verdade, Ok, que eu tento inventar alguma coisa aqui para entender. Manda outro exemplo. Mais outro exemplo era, gente, eu tava brincando. Vocês não entenderam ainda essa questão das proteínas? Eu vou passando aqui, aí vocês me dizem que eu já acho outro exemplo. Só mostrar para vocês aqui os aminoácidos que tem. Geralmente, olha, vejam quando eu mostrei esse primeiro exemplo aqui para vocês, eles têm essa denominação, olha, você vê CERT, CERME, então aqui é serina, tirosina, prolina, lisina, valina, alanina, fenilalanina, leucina, enfim. Então, tem vários aminoácidos. Lembra que os aminoácidos são como se fossem aquelas miçangas lá, né? Então, lembra que eu falei? Qual é a estrutura básica de um aminoácido? O que tem? Agora, se espertem aí. Amina e Hã? carboxila. É Hã? amina e Olha, carbonila. amino, que é a amina, e ácido, que é o ácido carboxílico. Ou uma carboxila, né? Que é a mesma coisa. Mas o ácido então, vejam que isso daqui, cada um desses aqui é a fórmula química de um aminoácido. Vejam bem, a valina, por exemplo, olha, eu tenho aqui, não sei porque não está aparecendo a ponteira aqui. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Não sei porque não está aparecendo a ponteira hoje, mas enfim, olha, a gente tem aqui uma amina, certo? Tá vendo? NH3, e aqui o ácido carboxílico, COOH. Amina, ácido carboxílico, amina, ácido carboxílico, e assim sucessivamente. Todos têm uma amina, porque são aminoácidos, e o ácido carboxílico. E o que muda é o radical. Radical aqui está em destaque, vermelho, olha, vermelho, vermelho, e aqui tem azul. Vocês estão vendo aqui? Então, o que está aqui, vejam que essa parte do aminoácido, que é a amina e o ácido carboxílico, é uma parte comum. E o que muda é o radical. O radical, ele é diferente aqui entre os aminoácidos. Então, por exemplo, a alanina. Olha, a alanina só tem um radical metil. A glicina, ela só tem um hidrogênio bem aqui. Já o triptofano, olha, eu tenho 2 anéis aromáticos. Então, o que muda é o radical. Uns têm radical mais simples, outros mais complexos, uns radicais de cadeia saturada, outros radicais de cadeia insaturada. Mas aí eu tenho toda a composição dos aminoácidos, olha, valina, aí eu tenho valina, leucina, triptofano, prolina, isoleucina, metionina, glutamina, asparnina, glicina, alanina, treonina, fenilalanina. Tentem falar todos de uma vez. Enfim, o que vai mudar, ainda tem mais Calma. aqui. Ainda tem mais aqui, cisteína, serina, tirosina, arginina, histidina, lisina, glutamina, que é o ácido glutâmico, ácido aspartico, certo? Então, vejam que o que muda aqui é o radical, ok? Então, vejam, todos os aminoácidos têm amina e ácido carboxílico e o que muda é o radical. Tá certo? Quero só que vocês entendam. Todo mundo entendeu o que é um aminoácido? Sim. Aminoácido tem lá uma amina, um ácido carboxílico e um radical que, como vocês viram, vai diferir de um para outro. E aí, um aminoácido ele vai se ligando a outro aminoácido, a outro, a outro, a outro, a outro, que vão formar o quê? Agora, senão eu vou matar vocês agora. Vou bloquear vocês todos aqui. Hã? Proteína? Uma proteína, gente, pelo amor. Proteína. Então, vão pegar vários aminoácidos e formar uma proteína, que vão ser esses aminoácidos unidos pelas ligações peptídicas. E aí, esses aminoácidos vão ser combinados. Imagine que eu posso ter uma cadeia que tenha 10 valinas, 10 aminoácidos tipo valina, tem uma cadeia que vai ter valina, leucina. Lembra que cada aminoácido desse é como se fosse aquela miçanga que vai formar o nosso colar, certo?
Certo. Então, tá tudo S, tá tudo sim, vamos lá continuar. Aqui, só mostrando de novo, é os mesmos aminoácidos. Lembra, a gente tem os 20 aminoácidos. Então, aqui serão lá os aminoácidos, tá? Só que aqui ele está só destacando bem aqui, em rosa, nesse quadradinho aqui, o radical, para ver também que tem aquela estrutura do aminoácido, que é uma estrutura comum a todos, e o que modifica é radical. Ok, mas aí tá. Qual é a função das proteínas? Eu vou falar um pouco da forma das proteínas. Então, por que eu vou falar da função e da forma? Porque a função das proteínas, ela está muito relacionada com a sua forma. A gente tem proteínas globosas, por exemplo, as imunoglobulinas, que são os anticorpos. Imunoglobulina, lembra lá do IgG? Hoje a gente fala muito, né? O IgG, a questão da Covid, da sorologia, tem IgG e IgM. IgG e IgM são proteínas, certo? São imunoglobulinas. São proteínas globulares. São anticorpos. Então, proteínas, tem a função lá de anticorpos. Então, as imunoglobulinas, elas são mais globosas. A gente tem, por exemplo, o colágeno. São proteínas filamentosas. Então, a gente tem a forma, a função está muito relacionada com a forma dessa proteína. Tem proteínas, tem proteínas que auxiliam nas reações químicas, que funcionam como catalisadores, aceleram as reações químicas, que são as enzimas. Então, as enzimas, elas são um tipo de proteína. Então, tem várias, como eu falei, tem várias formas, as proteínas. Quanto à sua estrutura, a gente tem as proteínas primárias. As proteínas primárias são proteínas filamentosas. Imagine aquele colar lá que eu fiz, daquele jeito, né? Daquele jeito, uma forma filamentosa, uma forma linear. A secundária, deixa eu já pegar uma coisa bem aqui. Vou procurar aqui um instrumento. Então, imaginem. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Olha, imaginem, isso aqui seria uma proteína primária. Então, assim como a gente tem uma cadeia de aminoácidos, então tem uma proteína primária, filamentosa, certo? Se essa proteína ela for organizada de maneira, olha, espiralada, em forma de espiral, eu tenho uma proteína com uma estrutura secundária. Se eu pegar essa proteína com sua estrutura secundária e enrolar como se fosse uma esfera, deste jeito aqui, eu já tenho uma proteína como se fosse uma proteína terciária. Agora, imagina se eu tiver esta proteína terciária. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu procurar outra proteína terciária aqui na minha gaveta. Imagine se eu pegar esta proteína aqui, terciária, e juntar com esta outra aqui, terciária. Então, eu vou ter uma proteína com estrutura quaternária. Certo? Então, assim, agora lá de novo. Uma proteína com uma estrutura primária, uma estrutura reta, uma filamentosa, estrutura primária. Se ela for organizada espiralada, eu tenho uma proteína com uma estrutura secundária. E se aí eu dobrar, fizer uma estrutura globosa, digamos, com uma esfera, tipo essa estrutura, eu já vou ter uma estrutura terciária. Se eu pegar essa terciária e unir com essa outra terciária, eu tenho uma estrutura quaternária. Então, e quem é que faz? Quem é que pega e enrola essas proteínas? A gente vai ver mais à frente. Por isso que é importante eu falar agora, porque depois, quando chegar lá, por exemplo, no complexo de Golgi, eu vou perguntar para vocês. Quem faz esse processamento? Quem produz as proteínas? Fala nisso, quem é que produz as proteínas, gente? Falei de proteína. Quem é que produz? Aminoácidos, não? Não, os aminoácidos, eles formam as proteínas, mas aí quem é? Hã?
Os monômeros? Os monômeros, eles são os próprios aminoácidos. Vou fazer a pergunta. Qual a organela que produz as proteínas? Carboidratos? Não, também. Os ribossomos? Isto, muito bem, os ribossomos. Lembra que os ribossomos são responsáveis por fazer a síntese das proteínas? Como é que o ribossomo faz a síntese de proteínas? Ele pega, entre aspas, a gente vai ver, pega os aminoácidos e vai juntando para fazer. Então, os ribossomos, eles sintetizam as proteínas, assim como o retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomo também na sua membrana, e eles produzem as proteínas. Só que, tipo assim, a proteína está produzida, mas ela ainda não está no formato que ela deve ter. E aí vai para o complexo de Golgi, e aí o complexo de Golgi que dá essa forma que ela deve ter, faz esse processamento. Ele dobra, faz a forma, muda a estrutura dessa proteína. Entendeu? Então, a gente vai ver lá na frente. Mas é muito importante a gente ter em mente isso. A proteína está aqui. A proteína é formada pelos aminoácidos e tal. Mas quem é que vem e une esses aminoácidos? São os ribossomos, eles que sintetizam. Entendeu? As proteínas. Tá? E aí a gente vai chegar mais na frente. Sim, mas e daí? Como é que a célula vai saber qual é que é a proteína que vai ter que ser produzida? Quem vai dizer já é o núcleo. Mas calma, a gente está chegando lá. Estão acompanhando, gente? Sim. Sim. Cada dia que passa da aula, eu tenho mais certeza que era para eu estudar mais química orgânica. Porque a gente está falando da composição química da célula e a maior parte tem, tirando a água, né, componente orgânico. Mas calma lá. Eu também não sou expert em química, então. Mas dá para passar, então bora lá. Mas vamos dar aqui o exemplo. Olha aqui. Oi? Imagine se a senhora não fosse. Então, olha só. Essa daqui é uma estrutura primária de uma proteína. Olha, lembra como aquelas, entre aspas, miçangas, que são quem? Os aminoácidos. Então, tem, olha, uma estrutura primária. A gente tem aqui, olha, os aminoácidos. E o que seria isso que está ligando um aminoácido a outro? Hein, gente? O que está ligando um aminoácido a outro? De que maneira? Ligações peptídicas. Respondo, senão vou ter que bloquear vocês. Vou botar uma carinha aqui no chat. Vou botar uma carinha triste. Toda vez que vocês não falarem, eu vou botar uma carinha bem aqui chorando, olha aí. Vou ficar triste com vocês. O Igor disse que a internet está falhando. Vou botar umas carinhas agora para vocês de triste. Eu estava procurando, eu tinha anotado isso. Então, olha. Então, botei bem aqui, olha. Eu tenho os aminoácidos. E aí, eles estão aqui, aquela estrutura primária que eu mostrei aqui para vocês. Tá? Estrutura primária. E aí, lembra a estrutura secundária? Olha, é simplesmente pegar essa estrutura primária e ela ficar de maneira espiralizada. É eu que vou pegar e espiralizar? Não, quem vai fazer isso é o complexo de Golgi. Quando a gente falar lá do complexo de Golgi, eu vou voltar. Vocês lembram das proteínas que ela tem estrutura primária, secundária, terciária e quaternária? Aí vocês vão dizer não. Aí eu vou ficar muito chateada. Mas eu vou superar, porque eu estou acostumada, né? E aí, mas eu quero que vocês lembrem. E aí, então, lembra, a estrutura primária tem aqui a cadeia de aminoácidos normal, e aí, quando espiraliza eles, eu tenho uma estrutura secundária. Pronto. E aí, se eu pegar essa estrutura secundária e dobrar ela sobre si, tipo como se fosse um globo, eu tenho uma estrutura terciária, e aí a união de várias estruturas terciárias é uma estrutura quaternária. Então, essa estrutura das proteínas vai depender do tipo da proteína, da função que ela vai exercer. Sempre o formato vai estar relacionado com a função, como a gente vai ver aqui à frente. Aqui eu vou botar alguns exemplos de, assim,
Qual é a função das proteínas? São inúmeras funções, porque a gente tem proteína que, inclusive, nunca foi descrita na literatura, enfim. Então, a gente tem várias proteínas que, com isso, várias funções. Por exemplo, tem proteínas estruturais, tipo, tem proteínas que fazem parte, que compõem a membrana plasmática, como a gente fala, tem proteínas integrais, proteínas transmembrana, enfim, a gente vai ver quando falar de membrana plasmática. Então, essas proteínas das membranas celulares também podem formar os poros. Não sei se vocês lembram que eu falei, quando eu falei rapidamente de membrana plasmática, alguns agregados de proteínas que formam poros. Eu falei tanto que a carioteca quanto a membrana plasmática não são contínuas, elas têm poros. E esses poros são formados por complexos de proteínas chamados porinas. Além disso, também as proteínas, elas funcionam, por vezes, como receptores para o reconhecimento celular. Além disso, por exemplo, que se fala muito colágeno. O colágeno ele é muito importante na composição estrutural da musculatura, né, das células musculares e dos tendões, certo? Então, tem que falar do colágeno, tem a função estrutural. A queratina, por exemplo, lembra que da queratina a gente falou dos chifres, lembra dos chifres que são compostos por queratina? A pele, o pelo, então tem essa função estrutural. A gente tem hormônios também, que a gente chama de hormônios peptídicos ou hormônios proteicos. Quando eu falar de peptídeo ou peptídicos, tudo estou falando de proteína, tá, gente? Então, os hormônios peptídicos são hormônios proteicos, tipo a insulina é um hormônio proteico. O hormônio do crescimento é um hormônio proteico. Então, eles exercem várias funções em vários órgãos, em vários sistemas, dependendo lá do tipo do hormônio que a gente estiver falando. A hemoglobina também é uma proteína. E ela auxilia no transporte de oxigênio, né, através da corrente sanguínea. Os anticorpos, lembra que eu falei para vocês que são as imunoglobulinas? Lá os IGs da vida, que a gente tem o IgM, o IgG, IgA. Então, eles são também, esses anticorpos, eles são proteínas. E a gente sabe que a função é proteger o corpo contra organismos que possam causar, patógenos que possam causar doenças. Tem outras proteínas que são chamadas de maneira geral como proteínas plasmáticas. Essas proteínas, elas estão, né, na parte líquida do sangue, a parte líquida, o plasma, né, se você coleta o sangue e você centrifugar, você consegue ver a divisão da parte das células vermelhas, das células brancas e do plasma, que é a parte líquida sanguínea, certo? Então, no plasma, que é a parte líquida, tem várias proteínas, que são denominadas proteínas plasmáticas, que auxiliam no equilíbrio de líquidos na corrente sanguínea e nos tecidos, certo? E também tem elementos que atuam no processo de coagulação sanguínea, tá? Existem também as proteínas musculares, que auxiliam no processo de contração muscular, principalmente a quitina e miosina. Pela interação dessas moléculas, de actina e miosina, ocorre o processo de contração muscular. Certo? Além disso, lembra do citoesqueleto. O citoesqueleto é formado por filamentos proteicos. Filamentos de actina, enfim. A gente vai comentar mais à frente. E as enzimas, né, as proteínas do tipo enzimas, que elas atuam como catalisadores, que elas aceleram as reações químicas, elas regulam, na verdade, os padrões dessas reações químicas a nível celular. Tá? Então, as proteínas, elas podem se classificar quanto à composição. Existem proteínas simples e proteínas conjugadas. Como o nome já diz, proteínas simples é só a proteína que está lá, né? Então, a albumina, a globulina são proteínas que elas são essencialmente constituídas por proteínas. Mas
a gente tem proteínas conjugadas. Proteínas conjugadas. Oi? Perdão, professora. Foi sem querer? Ou é uma pergunta? Então, gente, as proteínas simples está só a proteína lá, pronto. As conjugadas são aquelas que estão junto com outro elemento. Por exemplo, uma lipoproteína é uma proteína conjugada. Uma lipoproteína é uma proteína com o quê? Lipídio. Com lipídio. Então, uma proteína que está conjugada com o lipídio, é uma lipoproteína. Uma glicoproteína é uma proteína que está conjugada com o carboidrato. Quando a gente fala de glico, não necessariamente glicose. Na maioria das vezes sim, mas não necessariamente. Mas quando eu falo glico, eu estou falando de carboidrato. Então, uma glicoproteína é uma proteína que está conjugada com o carboidrato. Então, existem essas proteínas simples e proteínas conjugadas. Melhorou, Amanda? Aí tá travando ainda? Não, já voltou normal. Tá certo. Então, as proteínas, elas também podem se classificar quanto à forma. Como eu falei, tem proteínas fibrosas. As proteínas fibrosas, né, que elas são mais tipo fibras, mais filamentosas, compridas, filamentosas, fibrosas. Elas são proteínas que são insolúveis em água. Então, geralmente, a maioria tem a função de proteção ou função estrutural, como colágeno. Então, o colágeno tem a função estrutural, como eu falei, na musculatura, nos tendões, no tecido conjuntivo, né? Hoje em dia tem falado muito colágeno, colágeno hidrolisado, colágeno não sei o quê. Entendeu? Vocês já viram alguma coisa que tem... Vocês já viram algum desse negócio? Ah, contém peptídeos de colágeno. Então, é isso. Proteínas, essas são as proteínas fibrosas, o exemplo é o colágeno. Tem as proteínas globulares. Então, geralmente as proteínas globulares, elas já são solúveis em água e elas formam estruturas mais enroladas, né, de globular ou esférica, como as imunoglobulinas que eu falei para vocês. Então, geralmente, né, essa função dessas proteínas está relacionada à manutenção, regularização de vários processos, como função enzimática, que eu falei para vocês, função de transporte, né, função de defesa, função hormonal. Então, existem várias funções que as proteínas têm. E aqui, olha, vejam bem, o que são isso daqui? O que é isso aqui mesmo, gente? Cada um desses aqui, ó. Hein, gente? Aminoácido? Os aminoácidos. Então, eu tenho, olha, lisina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina. Então, esse daqui forma uma estrutura primária, olha. Isso aqui só retomando o que a gente já falou. Então, vejam bem, a estrutura primária de uma proteína, certo? A gente tem vários aminoácidos, ok? E aqui unido por ligações peptídicas, a estrutura primária. Lembra que a estrutura secundária aqui, ela é uma estrutura mais espiralada, uma estrutura em hélice que a gente fala? Então, nessa estrutura secundária, que é aquela quando a gente enrola a primária e a espiral, a gente tem vários outros tipos de ligações ocorrendo para formar esse padrão espiral. Ou seja, além daquelas ligações peptídicas, a gente tem pontes de hidrogênio, várias outras interações eletrostáticas, hidrofóbicas, enfim. É só para vocês saberem, não é para vocês saberem todos os tipos de ligações que ocorrem, mas para vocês verem que para conseguir esse padrão, para ter esse padrão de estruturação das proteínas, precisam atuar outras forças de ligação. Na estrutura terciária, que dobra também, tem outros tipos, e aqui na estrutura quaternária. Só aquela grau de estruturação que eu falei para vocês, certo? Certo, gente?
Mas o que acontece? Essas proteínas, elas podem sofrer um processo que a gente chama de desnaturação, tá? A desnaturação, ela é a alteração da forma, a alteração da estrutura dessa proteína. Geralmente, esse processo ele ocorre pelo efeito do calor, ou seja, pelo efeito da temperatura, ou pelo efeito do pH, certo? E esse processo de desnaturação ele pode ser reversível ou irreversível. Exemplo de processo de desnaturação proteica por efeito da temperatura. Clara do ovo. A clara do ovo é formada por uma proteína, principalmente por proteína. Tem aquele pessoal que malha, não sei se vocês malham aí, né? Que só come clara de ovo. Lembra da Graciane Barbosa, né? Então, a Graciane Barbosa haja passar a clara de ovo, porque a clara de ovo ela é altamente proteica. E a principal proteína que tem, a proteína lá é a albumina. Então, a clara de ovo depois de frita ou cozida, o que acontece? As proteínas, elas são desnaturadas. Então, por isso que muda essa conformação. Da mesma forma, a proteína do leite, o leite também tem proteína, né, que é a caseína. A caseína, quando se faz a coalhada, geralmente você adiciona um elemento ácido, você muda o pH, você reduz o pH, fica o pH ácido, adicionando limão ou vinagre, enfim, eu nem sei como é que faz exatamente a coalhada, mas enfim, quando você altera o pH, muda esse pH, diminui, também causa o processo de desnaturação, por isso que dá aquele formato, né, da coalhada por conta da proteína do leite, que é a caseína. Então, esse processo de desnaturação, ele ocorre assim, olha, a proteína, ela já está naquela conformação, naquela forma que tem que ser, a sua forma original, quando foi processada lá, e após esse processamento, né, ocorre o processo de desnaturação, e aqui a gente tem a proteína desnaturada. Então, uma proteína desnaturada é uma proteína com a forma original alterada. E essa desnaturação, ela pode ocorrer de maneira reversível ou irreversível. Ok, gente? Entenderam o que é a desnaturação proteica? Desnaturação proteica é a alteração da forma, da estrutura da proteína, que geralmente pode ocorrer pelo efeito da temperatura ou pH. Mudança de temperatura ou mudança de pH. Ok? Agora, né? Me ouvindo bem? Então, como eu estava falando, né, que as enzimas, elas são tipos de proteínas capazes de acelerar, de catalisar reações químicas. Como é que isso acontece? Através da diminuição da energia de ativação para que ocorra essa reação química ou pelo aumento da velocidade dessa reação química. Dá um exemplo disso, a grosso modo. Digamos que imagine que um pedaço de carne que você só iria digerir, você sabe que o nosso estômago ele tem ácido clorídrico. Se não tivesse nenhuma enzima, como a pepsina lá, que auxilia no processo, a pepsina é uma enzima que auxilia no processo de digestão das proteínas. Se não existisse a pepsina, que é essa enzima do estômago, só existisse o ácido clorídrico lá, não existisse a enzima, imagina que a 80 graus Celsius levaria umas 36 horas para digerir essa carne. Com o auxílio da pepsina, que é uma enzima, leva 2 horas e a temperatura corpórea normal de 37 graus, 36, 37 graus. Ou seja, para vocês verem a quantidade, como é acelerado a partir da ação enzimática. Estão me ouvindo, gente? Sim. Ouvindo normal. Então, só que as enzimas, elas são proteínas. Travou de novo. A enzima ATPase. Sem condições. Calma, Estão me ouvindo? Tá travando toda hora. Você. Calma, que a gente vai finalizar só a parte das enzimas. Tá normal agora?
Tá falhando um pouquinho. Não dá Então, para entender. Tá normal. Então, as enzimas, elas são muito específicas, ou é tipo como se fosse o sistema que a gente fala de chave e de fechadura, certo? Ou seja, uma enzima, ela só encaixa na outra substância especificamente, como se fosse um substrato. A gente chama de substrato. Enzima, substrato. Por exemplo, uma enzima ATPase, ela só faz a quebra do ATP. Se tem tudo que tem, na maioria das vezes, quase tudo, na verdade, que termina em ase, tá se referindo a uma enzima. Por exemplo, uma lipase é uma enzima que digere lipídios, que quebra lipídios, que se liga a lipídios, certo? Então, é uma relação muito específica, a enzima e o substrato, tipo chave e fechadura, ela só encaixa naquela determinada substância, certo? E para a reação ocorrer, é necessário que a enzima e o substrato se encaixem. Bem, e o que pode influenciar na ação das enzimas? Por exemplo, temperatura e o pH. Por quê? Por exemplo, a temperatura, ela fornece uma energia de ativação, uma energia cinética para que a enzima ela se ligue ao substrato. Por exemplo, se faltar essa energia cinética, essas enzimas elas ficam inativas. Geralmente, as baixas temperaturas, o frio, ele inativa algumas enzimas. Mas, por exemplo, uma temperatura muito alta para essa enzima pode desnaturar essa enzima. Como eu falei para vocês, lembra que eu falei agora que as proteínas elas podem sofrer a desnaturação por uma elevada temperatura, por exemplo? Então, é o caso. Por isso que febre alta recorrente pode matar. Por quê? O nosso corpo ele é constituído por vários tipos de proteínas. Então, a febre alta, o aumento da temperatura, pode levar à desnaturação de algumas proteínas e, assim, alterar a sua função. Ok? Devido a esse processo de desnaturação que vai mudar a forma da proteína. E o pH também, assim como a temperatura, cada enzima tem um pH ótimo, um pH que ela funciona bacana. A mudança de pH, lembra o que é o pH? O pH é o potencial hidrogeniônico. Então, mais ou menos, a grosso modo, a quantidade de hidrogênio que tem, de H+, naquele local, naquela substância, enfim. E o que acontece? O pH, já que é o H+, lá está no meio, o pH ele afeta na carga elétrica da enzima. Ou seja, se ele afetar na carga elétrica da enzima, pode mudar a conformação da enzima e impossibilitando a ligação da enzima com o substrato, certo? Que acontece, por exemplo, no caso da azia, né? A acidez estomacal, por isso que você toma lá um antiácido. O antiácido vai modificar o pH e permitir, então, que haja a interação da enzima com o seu substrato. Aqui, só para dar um exemplo, olha, o que acontece? Isso aqui, olha, esse gráfico representa a temperatura do ambiente, olha, de 0 até 80, certo? E aqui a velocidade da ação enzimática. As nossas enzimas humanas, elas funcionam, as enzimas humanas, como a nossa temperatura corporal média é de 37 graus, digamos, 36, 37 graus, então, a temperatura ótima, digamos que é a temperatura ideal, que é o ápice para a realização das atividades, é 37 graus. Então, digamos que esteja em 0 graus. Em 0 graus, olha a velocidade da ação da enzima. Está bem aqui. Conforme vai aumentando, olha, para 10 graus, 20, 30, vai aumentando a velocidade da ação da enzima, até chegar no ponto ótimo, que é 37 graus. Beleza, chegou no ponto ótimo, a enzima está bombando lá. E aí, o que acontece? Aumenta-se mais a temperatura, 40, 50. À medida que se aumenta a temperatura, a velocidade da ação enzimática cai. Por que cai com o aumento da temperatura? A gente já falei.
Por que com o aumento da temperatura cai a velocidade da ação enzimática? Hein? Por causa da desnaturação? Isso, muito bem. Vou até botar uma cara de alegrezinha lá. Né? Colocar uma cara de alegrona lá. Quero um ponto. Botei triste. Não, eu não vou mais dar ponto. Vou fazer agora sim. Não vou. Ah, professora, dá ponto. Não, não vou dar ponto. Vou dar carinha. Olha, vou dar várias carinhas de alegre. Vou dar várias caras de alegre no chat. Olha, várias caras de alegre. Olha aí. Tá bom. Vários likes. Vou dar likes. Então, gente, justamente por isso. Quando você aumenta a temperatura, vai haver desnaturação. Se houver desnaturação, o que é desnaturação? É a alteração da forma da proteína. Se for alterada a forma da proteína, que no caso é aí uma proteína tipo enzima, ela não vai conseguir se ligar ao substrato, não vai conseguir exercer sua função. Então, olha, vai cair a velocidade da reação, da ação dessa enzima. Entenderam? Hein, gente? Entendi. Então, pelo adiantar da hora e por conta dessa internet, a gente encerra aqui com as enzimas. E aí, na próxima aula, a gente vai começar a falar dos ácidos nucleicos. E aí, eu já vou passar a atividade baseada também nos ácidos nucleicos, no dogma central da biologia molecular, da biologia celular. Certo, gente?